Olá, que Deus abençoe você, toda a sua família. Nós estamos aqui com o programa Ponto de Luz e para esse fim de semana uma programação especial. Tem do meu lado aqui minha esposa Camila, vai estar conosco no programa, juntos. Daqui a pouco, no final do programa, nós vamos unir a fé em seu favor, em favor da sua casa, da sua família, tá bom? Se mantenha conosco, nós vamos falar sobre esse domingo, o grande clamor que nós vamos realizar em prol das famílias e também o domingo da reconciliação com uma Santa Ceia especial. Eu sempre começo o programa colocando a central telefônica à sua disposição. Se você deseja agora falar conosco, o pastor Flávio está conosco agora. Pastor Flávio, quem precisa de ajuda pode ligar. Pastor Wilton, nós estamos aqui à disposição de todos da nossa central de atendimento. Essa pessoa que está sofrendo, carregando uma dor na alma, angústia, ela precisa desabafar? Nós estamos aqui. O SOS está à sua disposição. 11 3573 3500 ou você pode ligar agora no 21 23 3202. E lembrando, pastor Wilton, no final da programação, uma oração em favor de todos. Exatamente. E olha, daqui a pouco eu retorno então ao pastor Flávio com o nome de pessoas que estão ligando e Camila está aqui comigo. Nós teremos, Camila, um domingo muito especial. Além da oração que eu disse em favor das famílias, há muitas pessoas nos assistindo agora, mães, mulheres. Você pode até falar diretamente com as mulheres que estão nos assistindo, que precisam exatamente disso, se reconciliar com Deus. Elas estiveram por um período de tempo na igreja e se afastaram, mas o programa chega como um sinal, né? Uma oportunidade que Deus está dando para que já nesse domingo ela possa voltar. Exatamente, Wilton, essa mulher que está nos assistindo, que já esteve, né, dentro da casa de Deus e ela se afastou por alguma decepção, alguém que lhe fez mal, enfim, não importa o motivo, o importante é que ela esteja presente conosco, porque é um convite de Deus para essa pessoa que nos assiste. Exatamente, independente da sua religião. E eu digo mais, como a Camila estava falando aqui, esse programa chega como um sinal da resposta de suas orações. Porque quantas vezes em situações difíceis da sua vida você disse assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá uma luz, me mostra um caminho, me dá uma direção diante do que eu tenho sofrido. Deus, sendo espírito, ele vai gerar, né, Camila? Ele vai gerar situações. Por isso ele gerou esse encontro, colocou essa pessoa para nos assistir. Talvez ela estava agora zapeando, buscando alguma coisa e encontrou o programa. É um sinal, é o que eu disse, é a resposta das orações que essa pessoa tem feito, né? Exatamente. Deus não se esqueceu de você, Ele se lembrou de você que está aí do outro lado, né? Então, é a sua oportunidade de dar ouvidos e tomar uma decisão de estar conosco e mudar a história da sua vida. Exatamente. Agora, nós estamos aqui fazendo o programa, daqui a pouco vamos orar. Nós fazemos a nossa parte. A sua parte é voltar. A sua parte é buscar esse reencontro, essa reconciliação em um domingo mais que especial. Nós estamos aqui falando, uma coisa é a gente falar para você que te ajuda, que resolve, que soluciona, que muda a sua vida. Outra coisa são os testemunhos. Nós vamos acompanhar uma história impactante, forte. Já voltamos. A minha desgraça foi ter deixado de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do meu coração. Eu fiz a obra de Deus por mais ou menos 1 ano. Nesse meio tempo, eu era uma obreira muito dedicada. Eu gostava de ir para a rua evangelizar, passava praticamente o dia na igreja. Eu tirava a maior parte do meu tempo para servir a Deus. Nasceu dentro de mim o desejo de fazer a obra de Deus como esposa de pastor, no altar. Eu conheci um obreiro que veio e disse para mim que se interessou por mim. Ele já estava encaminhado para fazer a obra de Deus também, como auxiliar de pastor. Então eu pensei que isso poderia estragar a minha vontade de servir a Deus no altar, porque entrar no relacionamento ainda não era o tempo certo. Mas com o tempo ele começou a insistir. Com tanta insistência eu acabei cedendo para esse relacionamento. Então, entrando naquele relacionamento, a vontade de eu fazer as coisas de Deus começaram a se esfriar. O relacionamento começou a esfriar, o meu relacionamento com Deus. Eu deixei de ouvir a voz de Deus e comecei a ouvir a voz do meu coração sem ao menos perceber. Foi algo indireto. E
Com o tempo eu deixei de orar, eu não orava mais em casa, já não lia mais tanto a Bíblia como antes. Ao mesmo tempo que eu ficava preocupada em agradar a Deus, eu também ficava preocupada em agradar a outra pessoa. Depois de algum tempo, esse rapaz resolveu sair do altar, sair da obra, e eu preocupada, ao invés de me preocupar com a minha alma, eu me preocupei com a alma dele. Eu havia terminado esse relacionamento, mas ainda assim o meu coração, o meu sentimento não deixava eu terminar de vez aquele relacionamento. E foi aí a minha ruína, porque eu me envolvi com esse rapaz, larguei a obra de Deus, devolvi meu uniforme. Então, a partir desse momento, quando eu dei as costas para o altar, eu comecei a olhar totalmente para mim, é como se tivesse apagado da minha mente tudo aquilo que eu vivi. Então, eu me envolvi em vários relacionamentos, eu comecei a me envolver olhar mais para mim, para o meu corpo físico. Eu deixei de me preocupar com o meu lado de dentro e comecei a me preocupar com o meu lado de fora. Comecei a querer que as pessoas olhassem para mim, chamar a atenção das pessoas. Então comecei a, entre aspas, curtir a minha vida. Então me envolvi com vários rapazes. Essa falsa sensação de liberdade me deu forças para eu me aprofundar mais em tudo aquilo que eu ainda não tinha feito, que era ir para festa, ter amizades ruins. As minhas amizades eram horríveis, eram péssimas. Comecei a beber. Em um período, as mulheres começaram a me chamar a atenção também. Então, na época, além de eu me envolver com homens, eu comecei a ter atração por mulheres. Não cheguei a me envolver, mas eu comecei a ter atração por mulheres. Nesse período, para mim, estava tudo normal, estava tudo aparentemente bem. Só que chegou um certo momento da minha vida em que eu quis me relacionar com uma pessoa. Foi quando eu conheci o meu atual esposo e a gente tinha um relacionamento muito de aparência. O meu Instagram, a minha visualização nas redes sociais era a vitrine da minha vida. Então, meu relacionamento, eu postava tudo lá. Então, assim, eu sabia que um relacionamento sem Deus poderia dar muito errado. Só que eu achava que ia demorar muitos anos para me colher tudo aquilo que eu estava plantando. Só que não. Eu descobri que eu estava sendo traída. E aí, esse foi o meu fundo de poço, porque apesar de eu saber que um relacionamento sem Deus não teria futuro, eu não imaginaria que seria tão cedo. Então, depois dessa situação difícil, Deus me fez lembrar que na igreja onde eu ia, tinha uma reunião que poderia me ajudar, um momento que poderia restaurar o meu casamento e o meu interior, a minha alma. E eu, depois de muitos anos, achando que eu ia chegar na igreja e as pessoas iriam me olhar, eu ia ficar envergonhada, mas nada disso aconteceu. Eu cheguei na igreja, fui bem recebida, eu cheguei numa quinta-feira na reunião da Terapia do Amor. A princípio, eu não falei para o meu esposo que era na Igreja Universal, eu só falei que existia um lugar que poderia ajudar a gente. Eu voltei querendo que ele restaurasse o meu casamento, mas quando se falava no altar em reconciliação, em se voltar para Deus, em ter uma vida direita com Deus, isso não me tocava, porque eu queria que Deus restaurasse o meu relacionamento. E um dia, depois de algum tempo vindo até a Terapia do Amor, nós decidimos passar uma virada de ano na igreja, e nesse dia nós tivemos um encontro com Deus. O meu encontro pessoal, o meu reencontro pessoal com Deus foi algo indescritível. E aquilo ali para mim foi como se Deus tivesse pegado na minha mão e Ele me trouxe de volta. E aí tudo começou a mudar na minha vida. Eu decidi me batizar nas águas, eu decidi buscar o Espírito Santo, porque eu estava afastada, eu sabia o caminho, que eu tinha que me batizar, que eu tinha que ter o Espírito Santo, porque eu não ia suportar. Então, em menos de uns 3 meses, eu me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou completamente. Hoje eu sou casada, hoje eu sou feliz, hoje eu faço a obra de Deus, Deus me deu a oportunidade de voltar. Então, Deus, Ele transformou a minha vida a partir daí.
a partir de uma decisão. Hoje eu tenho a verdadeira alegria, eu não tenho mais aquele vazio que eu tinha antes. O meu lado de fora, ele reflete aquilo que está dentro da minha alma. E a verdadeira alegria só o Espírito Santo pode dar. E hoje eu tenho essa alegria. Eu tinha comunhão com Deus. Aos poucos eu fui me esfriando. Até que eu fui em uma festa e daí eu já comecei a beber. Nesse dia eu já decidi que eu ia viver a minha vida do jeito que eu queria. Foi onde eu me entreguei para a bebida. Eu lembro que eu ficava trancada no quarto, chorando. Meu marido vinha perguntar o que que você tem, o que está acontecendo. Eu não sabia explicar o que eu tinha. Eu falei, não dá mais, eu não posso mais continuar nessa vida. E na hora eu lembrei, né, da igreja, lembrei das palavras que eu ouvia. Falei, meu Deus, me dá mais uma chance porque eu vou voltar. Eu era um caso perdido, assim. Hoje eu tenho paz, que é o que eu não tinha antes, e o bem maior que, acima de tudo, né, o Espírito Santo. Não importa o que aconteceu, Deus está de braços abertos para te receber de volta. Domingo do Reencontro, com a Santa Ceia Extraordinária da Reconciliação. Neste domingo, 25 de janeiro, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Igreja Universal. Que legal, né? O testemunho da Paola. A gente estava aqui assistindo junto, né, Camila? Sim. Acompanhando e falando de detalhes sobre o testemunho dela. Uma coisa que me chamou a atenção é que depois de tanto sofrer, ela disse assim, durante muito tempo eu achei que voltando apontariam o dedo para mim, ela se sentia acusada, vão falar isso, aquilo, mas quando ela voltou, ela disse, olha, ninguém me criticou, ninguém ficou me olhando. E a gente sabe que é muito espiritual isso. Tem pessoas nos assistindo agora que precisam se reconciliar com Deus, voltar, mas ela fica assim, mas se eu voltar, vão falar de mim, vão apontar o dedo para mim, vão me criticar. Isso não existe. A Bíblia fala lá do filho pródigo, ele se afastou, mas quando ele voltou para o pai não o criticou, o recebeu de braços abertos, né? Exatamente. Tem muita gente que nos assiste que tem esse medo, carrega consigo até a culpa, né? Porque essa pessoa ela acha que quando ela entrar pelas portas, né, da casa do pai, o pai vai desprezar ela, as pessoas vão olhar para ela, vão dizer, olha, você não merece perdão porque você fez isso, você voltou para o mundo, né, para a vida de sofrimento porque você quis. Mas isso é totalmente o contrário do que Deus pensa, né? Deus se alegra quando a pessoa tem forças para voltar e ela se entrega a Ele, e Ele recebe essa pessoa de braços abertos. Ele está te esperando nesse domingo, né? Você pode estar conosco aqui no Templo Maior, nós temos vários horários durante o dia, 6h50, às 15 horas, às 18 horas, e nós temos uma reunião, sabe, fortíssima, um clamor que nós realizamos em favor das famílias às 9h30 da manhã. Chegue cedo, Camila e eu estaremos juntos, unidos, unindo a nossa fé para ajudar você, para orar pela sua família, orar pela sua casa, será muito forte. Vamos lá na central telefônica, o pastor Flávio tem nomes de pessoas que estão ligando para a gente. Pastor Wilton, como a Paola, o testemunho dela é muito forte, nós temos aqui a Giovana. Ela diz assim, reconheço que estou como uma criança perdida. Desde que me afastei dos caminhos de Deus, a minha vida ficou sem sentido. Mas aceito estar voltando neste domingo, nessa reunião tão especial que eu já participei tantas vezes, ao domingo às 9h30 da manhã. E a Mariana também diz estar afastada há 3 anos e está acompanhando a programação durante toda a semana e diz, eu aceito retornar para a casa do Pai neste domingo também, às 9h30 da manhã. E nós continuamos aqui, pastor Wilton, para receber a ligação, essa pessoa que estava afastada, está enfrentando problemas na família, ligue para cá, mande a sua mensagem, nós estamos à disposição de todos. Eu vou colocar um versículo para você e eu quero que você
creia que esse versículo vem do próprio Deus. Deus falando com você. Olha o que ele diz. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Poxa, é isso que Deus deseja. Quer dizer, esse versículo mostra, Camila, o porquê que muitas pessoas não têm paz. No livro de Isaías diz o ímpio, quer dizer, aquele que está vivendo no erro, no pecado, ou longe de Deus. Está escrito, o ímpio não tem paz. Mas aquele que volta, se reconcilia, alcança essa paz. Exatamente, porque só Deus pode dar essa paz. Talvez você busca nas amizades, como foi falado até pela Paola no testemunho, né? Ela buscou nesse mundo, nas festas, nas amizades, em relacionamentos, mas ela não encontrou. Quando ela achou que ela iria ser feliz, ela foi traída, e talvez essa é a sua situação, né? Você depositou a sua felicidade em uma pessoa, mas foi decepcionada. Mas Deus nunca vai te decepcionar. Você está trazendo, como a Camila disse, a dor de uma decepção, a dor da traição, a dor da rejeição. A palavrinha paz, ele diz, reconcilia-te com o Senhor. Coloca novamente o versículo, produção, por favor. Reconcilia-te, pois, com ele, com o Senhor, e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Quer dizer, uma palavrinha tão pequenininha, 3 letras, paz. Mas talvez é isso que tem faltado, e você trocaria tudo que você tem para ter essa paz. É possível, já neste domingo, principalmente às 9h30 da manhã. Vamos acompanhar mais um testemunho e a gente já volta. Eu cheguei na igreja muito nova, ainda criança, com minha mãe e meu irmão. Ia mais por conta que ela falava se eu não fosse para a igreja, eu ia acabar indo para o inferno, então eu ia mais obrigada mesmo. Comecei a participar do grupo de jovens, foi quando eu comecei a me envolver de verdade, né? Comecei a ir todo dia assim para a igreja, comecei a me envolver com as amizades, então, querendo ou não, eles me aproximaram mais com relação às coisas que tinham para fazer dentro da igreja. Mas com o passar do tempo, foi algo que virou rotina. Conheci um rapaz, a gente começou a ter um relacionamento, eu comecei a descobrir algumas traições da parte dele e foi algo que na hora foi um baque para mim. Após essa traição eu comecei a desacreditar totalmente que a vida sentimental tinha jeito. Com o passar do tempo eu parei de ler a Bíblia, eu parei de orar, parei de buscar a Deus, até que eu me afastei de vez. Comecei a me envolver com drogas, com bebidas, com festas. Em relação à minha vida sentimental, quando eu me afastei, eu virei a chavinha. Eu ficava com várias pessoas, quando a pessoa começava a gostar de mim, eu fazia de tudo para ela sofrer. Teve noites que eu já saí para uma balada e fiquei com mais de 10. Então aquilo, no primeiro momento, me fez bem. Era algo que eu falava, olha, a Amanda agora pode, a Amanda pode magoar aquela pessoa e não vai ter consequências de volta para mim. Eu estava começando a me dar ressaca, eu ia trabalhar de ressaca, eu ia trabalhar, me dava dor de cabeça. Quando eu usava uma droga, que eu fumava maconha, eu olhava e falava, por que eu tô fazendo isso? Não fazia mais sentido. Eu falava, poxa, tudo que eu cresci aprendendo, eu joguei assim no lixo. Um certo dia eu tinha saído com os meus amigos, a gente tinha um barzinho que a gente sempre ia. Eu comecei a beber lá, usei droga, e eu cheguei em casa e dei de cara com a janela. Tinha uma dor tão grande, naquele dia foi uma dor tão grande que eu só queria acabar com aquela dor. Foi quando eu cheguei na janela e quase me joguei. Só não me joguei porque na hora eu olhei assim pra cima e falei, não, Amanda, você não pode fazer isso. Após esse episódio da janela, alguns dias depois, uma amiga minha, de muitos anos atrás, me chamou para participar de uma reunião. Então eu falei, Deus, se essa é a última chance mesmo, me faz sentir só um pouquinho da paz que eu tinha antes de sair. Eu vi que era possível eu ter uma chance de novo, só que não foi fácil. Eu não fiquei a partir desse domingo que eu fui para a igreja. Teve um processo de alguns meses, porque sempre vem aquele pensamento de que você não pode, que você não consegue, você vai tentar e você não vai ficar, você vai desistir no meio do caminho, porque eu sabia que eu tinha que largar coisas que, querendo ou não, me traziam status, e decidi me batizar. Da mesma forma, quando eu saí, eu fui de cabeça com tudo para as coisas erradas. Quando eu decidi realmente voltar, eu larguei tudo de uma vez.
Eu saí apagando o número de pessoas que eu conhecia, de amigos que eu tinha. Eu saí de grupos, de festas, mas algo que mais demorou para mim, que demorou eu receber o Espírito Santo, foi perdoar o meu ex. Era algo que não fazia sentido eu perdoar ele, porque ele que me fez mal, não fui eu que fiz mal para ele. Então, como é que eu vou perdoar uma pessoa que me magoou tanto, que por conta dele eu larguei tudo que eu tinha com Deus? Mas quando eu decidi, eu falei, não, tá bom, Deus, eu vou pedir perdão e que seja feita a sua vontade. Foi quando eu pedi perdão para ele, e no dia seguinte, quando eu fui na reunião de domingo, eu recebi o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu vi que não precisava mais, eu não me sentia mais sozinha. Não precisava mais ficar rodeada de amigos. Tenho os meus amigos na igreja, mas não é algo que me segura dentro da igreja. Não é algo que fala assim, se eu ficar sozinha, tá bom. Eu já tenho o tesouro dentro de mim, eu não preciso de estar rodeada de gente para estar feliz. Às vezes que eu ainda estava longe de Deus, eu já vim aqui participar, já sentei aqui nessa cadeira como afastada. E eu olhava assim e falava que não era possível. E estar aqui hoje, dando esse testemunho, é algo que eu não imaginava. Porque para mim eu não via jeito. Eu olhava assim e falava, poxa, você jogou tudo no lixo. Eu fiz de tudo de errado. Tudo de errado, tudo. E ele me perdoou. E eu tive essa oportunidade de voltar. Vale a pena passar por todo o deserto. Vale a pena dizer não para os pensamentos. Vale a pena abrir mão dos prazeres momentâneos. Porque no final, tudo compensa. A paz, no final do dia, compensa. Ela disse assim, eu fiz tudo de errado, mas Deus me perdoou. O mesmo Ele vai fazer com você. E o maior sinal é que você está assistindo o programa agora. Ele já coloca essa certeza dentro de você. O grande domingo da reconciliação, com uma santa ceia especial que nós teremos durante o dia todo, 6h50, às 15h, às 18h e às 9h30 da manhã. E teremos também a oração em prol das famílias. Daqui a pouquinho a oração antes, quando eu falo clamor especial pelas famílias, olha essa imagem, que mais gloriosa. Eu tenho dito o maior clamor pelas famílias do estado do Amazonas, aqui da cidade de Manaus, acontece todos os domingos aqui no nosso Templo Maior. E ele tem um sentido espiritual muito forte. Eu vou colocar para você agora o trecho que aconteceu em uma das nossas reuniões de sexta-feira de libertação, um espírito que se manifestou em uma jovem, e ele disse que só não conseguiu matar aquela jovem porque a avó, uma senhorinha, uma senhora, todos os domingos tem clamado pela neta conosco. Acompanhe esse momento. Qual o teu nome? Lucifer! Quantos tem aí? Somos mais de 3.000! Mais de 3.000? Sim. Como é que tu entrou nela? Através da morte da mãe dela. A mãe dela morreu, ela ficou triste, e nessa tristeza você veio? Sim. Ela tá sofrendo com depressão? Tá. Nessa depressão, o que você já colocou na cabeça dela? Suicídio. Ela pensa constantemente em se matar? Todos os dias. Vem alguém aqui domingo orar por ela ao pé da cruz? Vem. Você gosta da oração que a gente faz ao pé da cruz domingo? Não, eu odeio. Odeia? Odeio. Quem ora por ela? A avó dela. Cadê a avó dela? O que a senhora fala para Deus pela neta? Eu peço oração para ela. Um dia ela vai ser mulher de Deus. Vai ser de Deus. Sim, Senhor. A senhora pede a Deus que ela seja a tua filha. Sim, Senhor. Não desiste. Deus vai te honrar. Amém? A avó dela orando aqui, tu não gosta não? Não. Ela só não tá morta porque tem oração por ela. Tem. Amarrados um no outro. Meu pai, 70 vezes mais forte seja queimado. Solta a alma dela. Todos amarrados um no outro pro inferno. Em nome de Jesus. Seja liberta. Que a sua vida comece a mudar a partir de hoje. Seja limpa para domingo ser cheia do Espírito Santo. Aconteceu em uma das nossas reuniões de sexta-feira, mas que ilustra bem essa batalha espiritual que nós temos todos os domingos aqui no Templo Maior. Você que deseja orar pela sua casa, pela sua família, você
é o nosso convidado. Agora nós vamos unir a fé. Já vamos pedir para que você, neste momento, receba forças para chegar aqui no Templo Maior neste domingo. Prepare o seu copo com água conosco. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós entramos em oração com todos aqueles que nos acompanham. Sabemos que do outro lado há muitas pessoas sofrendo, aflitas, desesperadas, angustiadas, com problemas no lar, na família, no seu casamento, pessoas doentes, acamadas, depressivas, pensando na morte, pensando que ela nasceu para sofrer, que para ela não tem mais jeito, não tem saída. Ó Deus, visite os que estão depressivos, ó Deus, para arrancar de dentro delas essa depressão. Nós nos unimos, Camila e eu, em oração neste momento aqui no estúdio, Senhor, para pedir por aqueles que se afastaram e que precisam se reconciliar, como diz a Tua palavra, para que tenham paz. Sim, que este domingo, esta Santa Ceia, seja verdadeiramente uma Santa Ceia de um reencontro, uma Santa Ceia de reconciliação, de salvação para aqueles que chegarão na Tua presença. Consagra o copo com água. Nós ungimos agora e determinamos que seja um remédio para aqueles que creem, para que possamos, para que ela receba vida, forças para se levantar e lutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu não me esqueço de pedir por aqueles que ligaram, que mandaram as suas mensagens, que estão sofrendo, visite-os também. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém. Beba da sua água e receba a vida agora. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Nós aguardamos, Camila e eu, esperamos por você neste domingo aqui no Templo Maior, os horários às 6h50, às 15 horas, às 18 e às 9h30 da manhã, tá bom? Um grande domingo da reconciliação. Que Deus abençoe você. Até logo mais. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear a Santa Ceia com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com o nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.